agora que eu consigo ter uma noção do empreendimento que eu tenho pela frente, do esforço, é, já tenho um mínimo de informações, já fiz um estado da arte sobre o assunto, levantei artigos, levantei bibliografia, pesquisei um pouco a respeito, filtrei para poder fazer com que o meu tema, o meu projeto, seja mais customizado para o ambiente que eu quero implementar, ou para pesquisa, etc. Agora, até para projetos nossos educacionais em nível superior, né, essa metodologia também. Que eu tenho claro o que eu vou investir, aí que a gente vai reolhar e chegar no nosso objetivo, né? Ou seja, um objetivo geral, que é do tipo esclarecer, do tipo contribuir, né? Ó, que nem aqui. São os termos técnicos, né? Palavras que nós utilizamos para explicar o objetivo. Analisar, avaliar, caracterizar, discutir, diagnosticar, investigar, implantar, estudar, promover, pesquisar, realizar, determinar. Então, são termos que nós utilizamos para esclarecer o objetivo de uma pesquisa. Então, o Calil pode estar analisando os fatores no objetivo, tá? Que levam ao aumento da sífilis no grupo 18 a 30 anos. Já a Patrícia pode estar falando de um projeto para implantação de um programa de atendimento humanizado, entendeu? Então, o objetivo, ele precisa ter um verbo, né, desta maneira, né, que deixa bem claro o olhar global do que se pretende fazer. E estou falando isso agora já trazendo para o textual, tá? Textual da coisa, do PowerPoint que você vai fazer para apresentar para uma diretoria de clínica ou para um projeto de pesquisa. Pouco importa. E aí, objetivo geral: analisar, pesquisar, implantar e por aí vai. E aí, depois que a gente faz o objetivo geral, nós pensamos no objetivo específico. Ou seja, aqui o meu alvo é o geral. Aqui é o meu alvo mais específico. Então, reconhecer detalhes sobre o acometimento da sífilis para os grupos que têm um padrão de comportamento XYZ, entende? Porque você já vai refinando a coisa, tá? Então, eu tenho um objetivo geral, um objetivo específico, tá? E cada qual trazendo no corolário estes verbos na escrita daquilo que você se propõe a fazer. O objetivo agora fica mais tranquilo, porque você acabou de ler todos os artigos, você acabou de passear um pouco pelos métodos possíveis, acabou de refinar o tema. Então você olha para o objetivo e pensa, ok, minha contribuição é acrescentar esse conteúdo e trazer para esse específico. Só que existe essa formalidade de usar essas palavrinhas mágicas que estão aqui na tela. Essas aqui para o objetivo no sentido geral e as outras para pensar o específico daquilo que você pode trazer na sua pesquisa. Tá? É uma formalidade? É. Mas, quando você pega o significado desses verbetes, você vai se dar conta que existe como se fosse uma pretensa hierarquia. E agora vamos para a parte fácil, né? Pensar. Uma vez que a gente pensou bastante como que eu chego num tema para um projeto, como a gente recorta, como que existe a questão do método como algo extremamente importante, né? Nós falamos pelo menos 3 tipos de pesquisa aqui. Esse assunto não se esgota aqui, tá? Mas aí a gente começa a ter claro qual que é o nosso objetivo, né? No objetivo tem implícito responder uma pergunta, e quando a gente fala de justificativa, por que fazer a pesquisa, é uma interrogação que é bem elementar, não tem segredo, né? Então, que é,
Por que você vai pesquisar tal coisa? O Francisco vai pesquisar a questão da reciclagem para fomento de projetos de educação. Ok, é um tema que falta informação a respeito, quer dizer, o justificativa é você pegar um elemento-chave que justifica o que você está participando, que você está se aproximando, melhor dizendo, para você refinar e trazer como chave para dar um porquê você está fazendo aquilo, tá? Então, pegar de novo a Patrícia aqui para Cristo, coitada. Observou-se no ano de 2020 que um alto índice de reclamações por conta do atendimento antipático. Ora as bolas. Eu não tenho muito o que falar. Você falou essa justificativa, filha? Acabou, é irrefutável. Você deu um número para um determinado dado para explicar o porquê que você vai empreender aquela pesquisa. Não tem conversa. Não tem conversinha. Entendeu? É muito pragmático, né? Então, por isso que, de certa forma, é como se fosse a sensibilização sobre como a coisa vai acontecer, tá? Por que que você escolheu fazer aquilo, tá? Então, não tem grande segredo. Quando a gente pensa numa pesquisa, num projeto, você coloca por quê, e é óbvio que se você se aproximou das temáticas que a gente colocou aqui, geralmente tem um motivo forte, tá? Ok. Vou dar sequência aqui no nosso PowerPoint. Objetivo e justificativa, ficou alguma dúvida? Isso não é novidade para vocês, tá? Tudo tranquilo, gente? Tudo ótimo. Tudo sim. Bom, quando você vai apresentar um projeto, né? Uma vez que você tenha claro essas partes formais que nós chegamos até agora, obviamente, como você já leu, pesquisou, já tem noção do tamanho das coisas, você já começa a ter uma intuição sobre aquilo que você precisa separar. Ou seja, os tópicos mais ligados a uma parte do problema, outros tópicos mais ligados à parte da resposta do problema, visões diversas sobre o problema, né? Que foi o que a gente discutiu em outra gravação, né? Em outro momento, né? Então, assim, cada pesquisador, cada professor vai ter bem claro o que ele precisa separar para o indivíduo conseguir compreender o que ele quer transmitir, seja através de um texto, seja através de um PowerPoint, seja através de uma aula, do que for. Então, a questão dos tópicos é realmente você criar toda uma logística de itens e subitens que vão nortear o entendimento do que se propõe. Tá? Então não existe uma regra, não existe uma regra do tipo, olha, tem que ter 10 capítulos, ou tem que ser assim, ou tem que ser assado. Não. É aquilo que o indivíduo propõe, tá? É o que você propõe para dar conta do recado. Então aqui eu peguei um exemplo, né? Pegando, por exemplo, a questão dos atrocitomas. Entendendo os atrocitomas, fatores de risco dos astrocitomas, aspectos clínicos relevantes. Percebe? Você está dando para o leitor do seu projeto, da sua pesquisa, uma bula do que você se propôs a fazer. E óbvio que os exemplos aqui acabaram ficando mais em saúde, mas isso vale para a educação, vale para qualquer campo. Se você precisa apresentar para alguém
do que se trata, né? Então, você primeiro coloca tópicos que vão preparando quem está vendo sua pesquisa para isso, tá? Como referência. E agora, uma vez que a gente entendeu essa parte mais densa, vou chamar assim, da pesquisa e da construção de projetos de sensibilização, projetos de educação continuada, projetos específicos em escola, em que você vai ter que organizar o seu pensamento para explicar o como vai fazer, o tamanho do tema, o problema, a problemática, as hipóteses e o método, né? Aí a gente pode partir para a parte prática da coisa, que é coisas que os alunos, muitas vezes até na pós-graduação, ainda têm um pouquinho de dúvida, tá? Então, eu desculpa se isso aqui for um pouco chato para vocês, eu peço perdão, mas particularmente eu aprendi parte disso batendo cabeça, tá? Mas principalmente quando fazia o mestrado e doutorado, que a gente tem que ter uma escrita cabulosa, né? Uma escrita muito boa, mas eu tive muito sucesso nos meus projetos, tá? E esse sucesso, em grande parte, é por conta de um certo rigor, tá? E esse rigor passa pelo jeito que tu escreve, passa pela maneira como você transfere para o papel, para o PowerPoint, as ideias, tá? Então, eu me sinto bem à vontade para retomar coisas que eu sei que você já sabe, porque já fizeram uma graduação, mas que eu acho que vale a pena comentar. Então, por que a gente faz num projeto, num texto, citação? Alguém pode me falar por quê? Porque aquela ideia que você está abordando já foi pesquisada e citada por outras pessoas. Então você tem que fazer referência aonde você adquiriu aquela informação. Ótimo. Alguém mais? Francisco? Patrícia? Eu apenas concordo. Tá. A gente leu tudo a respeito do nosso objeto, daquilo que a gente quer implantar. Eu, uma vez que entendo tudo, obviamente tem elementos que são referenciais de outros autores, que nem o Calil bem colocou. Mas eu vou falar uma frase um pouco tortuosa, mas que vai ajudar vocês. Uma frase de impacto. Quando eu sou incapaz de escrever algo melhor que o Fernando escreveu, que qualquer autor aqui escreveu, quando eu sou incapaz, quando o cara escreveu tão bem aquela ideia que eu sou incapaz, ou quando aquela ideia tem uma relevância tão grande que ela é chave, eu uso aquela ideia. Entendeu? Então, assim, eu tenho que fazer meu texto com o meu conteúdo. Mas quando eu olho para a cara do texto e falo, caraca, essa ideia do fulano, putz, é chave para minha pesquisa e eu não vou escrever nada melhor do que isso, tá? Então, na hora que tu se dá conta disso, fala, cara, que primoroso que tá essa ideia. A hora que a gente se dá conta disso, é a hora que a gente pega e faz a citação, tá? É uma visão um pouco pessoal, pode ter pessoas que discordem do que eu estou trazendo, aliás, dessas gravações aqui, isso faz parte, né? A gente tenta fazer o melhor, mas é a maneira como a gente vem refletindo. E aí, portanto, nós temos alguns tipos de citação, tá? A citação direta, que é a transcrição fiel de parte da obra do autor, que é o mais comum, né?
que você pega a obra, segundo, aqui a parte amarelinha, né? Segundo Oliveira, é nesse espaço que se desenvolveram associações voluntárias, como irmandades, confrarias que proporcionaram serviços sociais do lazer à convivência social. Aí eu coloco depois, eu coloquei primeiro entre aspas no meio do texto, porque até 3 linhas a gente coloca no meio do texto. Tá? Mais de 3 linhas, aí a gente tem que separar. Até 3 linhas, você pode usar esse formato. Tá? Então, assim, é a hora que eu mostro que eu tenho também. A citação também é importante, porque ela mostra que você tem algum nível de aprofundamento no tema. Que você mostra que você também conhece aqueles autores que são chave para aquilo que você se propôs a pesquisar. Tá? Então, assim, não é exatamente uma coisa de ser pavão, de encher de citação, né? Porque, como eu disse anteriormente, é uma frase de efeito, uma ideia de efeito que está colocada de um jeito que eu sou incapaz de ser melhor do que quem escreveu, tá? E, portanto, até 3 linhas na citação direta vai no mesmo contexto do texto, e ao passar de 3 linhas, né, a gente separa, tá? Faz esse recuo de 4 centímetros e muitas vezes coloca a fonte 11 dessa maneira que está aqui. Tá? Isso é uma formalidade, é uma ABNT, mas isso também expressa o jeito que você pensa. Tá? Se você faz um texto totalmente de citação, de cabo a rabo só citação, quem está lendo o seu projeto, a sua pesquisa, pergunta, tá, mas ok, o que você acha? Né? Por outro lado, se você não cita nada, é sinal que você já está no nirvana, né? Você já é uma pessoa capaz de produzir um conteúdo sem depender de ninguém. O que talvez não seja tão adequado, tá? Então, assim, não é um mero macete, mas é uma questão que envolve quem está fazendo uma proposta de criar um projeto, quem está com uma proposta de construção textual. E o mais, digamos assim, o que demonstra uma maior profundidade sobre um projeto de pesquisa, de um texto, é quando você tem a capacidade de fazer a citação indireta. A citação indireta, na minha opinião, isso pode ser contestado, é quando o autor ele vira e fala para o leitor: olha, não só eu li, como a minha interpretação está aqui, mas a interpretação do autor. Então, de acordo com Tachizuá, 2002, termo ONG abrange as organizações de sociedade civil. Então, quer dizer, de acordo com fulano, eu estou mostrando que é isso. Então, eu não coloco aspas nem nada. Tá? Mas eu me garanto. Eu garanto que é isso que ele quis dizer num capítulo inteiro da obra dele. Tá entendendo? Mas você referenciou. Mas você não colocou exatamente o texto do cara. Por quê? Porque o cara levou um livro para explicar uma ideia e você está colocando ali, ó, de acordo com ele, é isso aqui, com as suas palavras. Tá? E tem, por último caso, o que não é muito adequado, não é indicado, que é a citação da citação. Então, um autor fez a citação de alguém e você, não satisfeito com a citação do autor, você cita o que ele citou. Né? Então, assim, é o chamado APUD. Né? Então, aqui tem um exemplo.
Diante do exposto, pode-se dizer que as organizações não governamentais, objetivando a expansão do poder participativo público atendido com o propósito de promover, aí entre aspas, transformações sociais micro do cotidiano e o local ao nível macro sistêmico global. Scherer, Warren, 1986, que eu peguei, a PUD, em GON, 1997-55. Então, o que você está dizendo para o leitor? Olha, eu não tenho acesso à obra do Sharon Warren, 1986, mas eu peguei essa citação nessa obra aqui. Então, se você for pensar que você está buscando mostrar uma reputação, né, para mostrar alguma erudição, algum aprofundamento sobre o tema, ora as bolas, cara pálida, por que você não leu o original? Ah, tudo bem, não tem no Brasil. Ah, tudo bem, não achei. Ok. Mas se você usar muito a PUD, realmente tem que ter um motivo muito específico, um motivo muito bom para você fazer isso. Entendeu? Porque senão realmente pode caracterizar uma certa incapacidade de busca de material para pesquisa. Não sei se deu para ficar claro. É como se fosse uma etiqueta. Dá para entender o que eu estou colocando, gente? O APUD? Então nós temos. Sim, professor, tá claro para mim. Citação, citação direta, beleza? Citação direta, citação indireta. Citação indireta é o mais usual. E citação de citação, que não é muito usual, não é muito adequado, tá? E quando você tem uma informação que no seu texto é uma informação que ela é muito legal que as pessoas saibam, mas ela não é imprescindível, tá? É muito legal, mas não é imprescindível. Então você coloca como nota de rodapé. Então, o comportamento liminar correspondente à adolescência vem se constituindo numa das conquistas universais, como esta, por exemplo, expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tá lá. Popularmente conhecido como ECA, o Estatuto foi instituído pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Essa lei regulamenta os direitos das crianças e adolescentes, inspirado pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 88, internalizando uma série de normativas internacionais. Ou seja, oi, leitor, tudo bem? Você está lendo meu projeto, você está lendo o que eu estou buscando aqui, legal. E, ó, isso daqui não é imprescindível que apareça no texto, mas é legal que você saiba que eu sei. Ou que você aprenda comigo, mas isso é complementar. Tá? E aqui, inclusive, eu deixei onde que coloca a nota de rodapé. Referências e seria nota de rodapé. Então, você está no meio do texto, aí você clica no ponto final, né, após o trecho que você quer fazer uma nota relativa ao que foi escrito, e aí coloca referência e inserir nota de rodapé. E aí, uma vez que a gente fez esse caminhar, esse trajeto, que você pesquisou, se aprofundou, né? Agora que você tem o miolo da coisa, é agora que a gente vai olhar para a cara do que foi produzido, com os textos que foram criados, e somente agora que a gente confirma o nosso título ser esse mesmo, que nós fazemos um resumo sobre o que pesquisamos, fazemos agora a introdução. Por quê? Porque quando eu comecei a pesquisa, o projeto e tudo mais, talvez eu não tivesse noção de onde eu poderia chegar. Por quê? Porque eu não tinha lido tudo que tinha que ler. Então, a minha introdução, ela era furada. Por quê? Porque eu não li nada. Eu não pesquisei tudo que eu tinha para pesquisar. Então, depois que você faz o miolo, é que você vai complementarmente fazer as considerações finais, até onde você chegou, as conclusões, introdução, confirmar se aquele título provisório é o título final mesmo,
e fazer um resumo do que você fez, sabendo que tem algumas particularidades também, né? Algumas coisas que eu vou fazer uma leitura mediada aqui, né? Nas considerações finais, faça um breve resumo do seu artigo, se necessário. Copie trechos específicos e fale sobre ele de formas aprofundadas e conclusivas. Não gere dúvidas ou questionamentos, afinal você já fez isso para trás. Essa parte tem que mostrar os resultados obtidos, pode ser relacionado a conteúdos aprendidos durante no caso, o texto está aqui como curso de pós-graduação, mas durante a pesquisa propriamente dita. Apresentar qual foi a grande conclusão, expor se concluiu, se você conseguiu validar as hipóteses trazidas ou não, os objetivos, né? Mencionar a importância do trabalho na sua vida acadêmica, né? Ou seja, nas considerações finais, de alguma maneira, trazer o quanto que isso trouxe de relevância, né? Nesse trajeto que tu fez. Nessa trajetória toda. O que você encontrou e o que mudou com relação ao que você propôs achar e o que você achou. Qual foi a importância do trabalho na sua vida e assim por diante. E aí, como eu brinquei com vocês, né? A parte formal é a parte fácil da coisa. Lembra que nós tínhamos em outro vídeo, né, colocado aqui esses elementos. Que título do trabalho, resumo, introdução, bibliografia, esses elementos todos, eles vêm depois que você termina o seu projeto, e não no começo. Porque no começo você ainda não sabe onde você vai chegar, né? Mesmo numa proposta, né? A gente tem que pesquisar um pouquinho para fazer o miolo da coisa para depois fazer todo o restante. O resumo, você precisa ter claro que neste texto, de mais ou menos, geralmente, tá? Esse modelo é um modelo muito comum para artigos científicos, mas também é muito comum para projetos de pesquisa, tá? É muito comum você colocar um resumo com cerca de 250 palavras. Se você olhar o Word, ele tem um contador de palavras na parte de baixo, tá? E para que, no caso de quando for artigo final, no caso quando for projeto que vai ficar vinculado, colocar as palavras-chave. Então, palavras que levam com mais objetividade ao que você pesquisou, ao que você trabalhou, tá? Então, essa objetividade é muito importante. Tem um exemplo aqui, né? Mudança climática. Ok, mas em que época? Mudança climática quaternária, é uma época. Erosão. Erosão do quê? Erosão do solo. Efeito em plantas. Ora, tem um nome para isso, que nem aquela hora que a gente estava discutindo um termo, né, que era o linfoma. Existe um tipo de linfoma específico com nome específico, linfoma de Hodgkin. Então, se eu colocar só linfoma, pode ser qualquer coisa. Linfoma de Hodgkin já me coloca para ser localizado ou atribuído a este linfoma propriamente dito, né? Então, são rigores que precisam existir, tá? Na introdução, agora que você já sabe, agora que você já construiu um artigo, uma pesquisa, alguma coisa, já tem claro o objetivo, já tem claro o problema, a hipótese, os referenciais teóricos, né, a metodologia, agora sim você pode fazer com uma introdução, colocando esses elementos, né? Então, é um projeto que visa tal, tal, tal. Nesse sentido, temos como principal hipótese ir para cá e para lá, né? Então, a introdução já é uma questão mais textual, não é uma questão tanto de pensamento. As fases anteriores envolvem muito pensamento.
Aqui, você já tem alguma coisa consolidada e você está indo agora para formalizar o que você já produziu, colocando as fases de um projeto ou de um artigo, tá? Como, por exemplo, a introdução, como, por exemplo, o resumo. E as referências, tá? A referência tem essas normas que eu coloquei aqui, ó, que eu vou deixar esse material com vocês, que são as referências para você fazer escrita acadêmica, tá? Então, tanto da utilização de fonte, espaçamento. Eu, particularmente, gente, meto 3 de todos os lados, espaço 1,5 e saio produzindo, tá? Seja um projeto de pesquisa, acabei de apresentar um projeto de pesquisa na faculdade que eu atuo, né? Então, eu cumpri mais ou menos essas formalidades, tá? E aí, por cumprir essa formalidade, quem olha para mim, quem olha para aquilo que eu estou propondo, vê uma certa credibilidade. Entendeu, Patrícia? Que eu me preocupo com relação às coisas que você pretende fazer, de você botar no papel de um jeito as coisas, com a citação, com esses rigorizinhos que a gente trabalhou aqui, para te dar um tchan, entendeu? E eu tenho muita tranquilidade, os meus alunos, quem estiver assistindo isso daqui, não importa, a qualquer momento eu tenho o maior prazer de ajudar o aluno a ajustar o seu projeto de pesquisa, em função do objetivo que ele se propõe e da instituição que ele está protelando alguma coisa, que ele está buscando alguma oportunidade, tá? Então, isso é para a vida, tá, gente? Isso não é uma coisa que tem a ver com curso, isso tem a ver com a vida. Porque a gente, como professor, como pesquisador, a gente está sempre aberto à troca de ideias. Aqui é um pouco do que a ABNT coloca para a gente, né? Eu coloco as margens 3 para todo lado, fonte 12, espaçamento 1,5. Eu acho que isso não é uma grande novidade, tá? Mas sempre é bom a gente lembrar, tá? Questão da citação de ilustração, colocando figura 1, figura 2, imagem 1, imagem 2, nada que quando você abre um artigo não tenha aparecido. Quer falar alguma coisa, Patrícia? Sérgio, eu acho que trabalhar na formatação adequada, como você mencionou, traz mais credibilidade para nós como profissional, né? E valorização do nosso potencial também, né? Eu acho. Eu vou mostrar um exemplo, porque nós estamos quase terminando a aula, mas para mostrar para você que, até porque esse curso aqui não está cobrando do aluno um artigo final, mas é para mostrar para vocês as oportunidades que existem, e eu vou falar da minha vida pessoal, para mostrar para vocês o quanto que esse rigor coloca a gente em alguns lugares, tá? Só um segundinho. E aqui são as referências desse PowerPoint, tá? Deixa eu dar um. Então, legal. Aqui a gente finalizou a parte formal desses, vamos chamar de 4 módulos, né? Ligados à formatação de projetos, a pensar a metodologia da pesquisa, com enfoque em projetos e em escrita. É óbvio que esse tema não termina aqui, existem algumas questões que alguém pode questionar sobre a falta de aprofundamento, principalmente na parte de metodologia, mas isso eu acho que é uma coisa que vai vindo conforme o aluno, o pesquisador, vai trazendo material. Tá? E isso não é uma coisa localizada num curso de pós-graduação, isso é para a vida. Tá? Então, é uma coisa que a todos e a qualquer momento.